Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar do método 5 porquês. É um método bem simples, mas que ele é fundamental para chegar na causa fundamental, que é no processo de solução de problemas. É importantíssimo você chegar na causa fundamental ou na causa raiz. E ele vai ser uma das ferramentas que vão te levar a essa causa. Vamos seguir um roteirinho aqui para a gente tornar mais didático e falar assim, olha, uma coisa fundamental para a gente entender o método 5 porquês é onde a gente utiliza e ele está alinhado com ferramentas de solução de problema e que tem que estar adequado ao princípio básico de solução de problemas. Eu repito isso em vários vídeos, mas eu vou falar ele rapidamente aqui. O que é esse princípio básico que toda ferramenta de solução de problemas tem que seguir? Onde é utilizado o método 5 porquês dentro desse princípio básico, dentro da solução de problemas, em que etapa que a ferramenta, o método dos 5 porquês vai ser utilizado. E depois o principal do vídeo, que é a causa, como chegar na causa das causas, ou na causa raiz, que é uma aplicação, um ou dois exemplos ali de aplicação prática do método 5 porquês. Fica com a gente, vai ser bem interessante. Tá, para falar do princípio básico, vamos falar o seguinte, assim, um processo qualquer desenhado aqui, onde tem o fornecedor, insumos, matéria-prima, o processo que eu vou gerenciar em forma de fluxograma, o produto ou serviço que é gerado, para que cliente, interno ou externo. Tem um conceito, o princípio básico é simples aqui, mas vamos falar o seguinte, olha, nós já vimos em outros vídeos que indicador de desempenho no gerenciamento de processo é medido em cima do processo acabado, em cima do produto finalizado ou serviço prestado. Bom, o que é o conceito de problema? O problema tem uma associação muito forte com o indicador. A gente vai ver sempre que o que define se eu tenho problema ou não são bons indicadores de desempenho. Então, o problema, para o nosso caso aqui, ele está atrelado a produto final também. Vou falar com calma e vou refrisar onde que a gente costuma errar. A causa está ligada ao processo, eu posso conhecer ou não, mas é alguma coisa que acontece no processo que me gera o problema final que é percebido pelo cliente. Aqui nesse ponto eu vou frisar, assim, ó, apesar do conceito ser bem simples, na prática a gente fala assim, olha, o meu problema é que o meu pessoal é mal treinado, o meu problema é que minhas máquinas são muito antigas. Olha, dentro do conceito de gerenciamento de processo, vamos passar a chamar isso de causa, que é onde eu posso atuar para resolver o problema. Pessoal mal treinado gera atraso na entrega. Pessoal mal treinado gera produto com defeito. Então, o problema gerado é por uma causa de pessoal mal treinado. E também, mesma coisa, máquina antiga, maquinário antigo, falta de manutenção, são causas que podem levar ao problema. Então, na prática, fora do gerenciamento de processo, a gente confunde um pouco. Então, vamos tentar separar esses dois conceitos e agora vocês vão ver a importância de separar isso. O terceiro elemento, que é a solução, que é a ação que eu tomo para resolver o problema, e aqui vem outra confusão que vocês vão reconhecer. Assim, o outro problema é tomar uma solução em cima do problema, né? Então, eu tomar uma ação em cima do problema, muitas vezes eu tenho que fazer para me desculpar com o cliente, para retrabalhar o produto, para seja o que for. Mas isso é o que a gente chama de apagar incêndio. Quer dizer, se você resolve o problema com o cliente, ele fica satisfeito, mas você não busca a causa que gerou esse problema, esse cliente vai voltar a reclamar de novo. Então, esse apagar incêndio, nós não vamos falar nesse processo. Vamos falar o método de solução de problemas, que é você identificar a causa e jogar a solução, a ação, o teu plano de ação, jogar em cima da causa para eliminar, para que ela não volte a acontecer mais e para que não volte a acontecer mais determinado problema. E aí, com isso, ou eliminar a causa ou reduzir, pelo menos, para que ela não ocorra com tanta frequência ou com tanta intensidade. Então, esse é um princípio básico que toda metodologia de solução de problemas que você for seguir, ela tem que atender isso. Quer dizer, resolver problema atuando em cima do problema, você vai estar enxugando gelo ou apagando incêndio. Tá, por que eu estou falando nisso? Então, vamos pegar aqui um princípio básico. Eu vou só reforçar antes de falar do 5 porquês. Assim, ó, eu tenho diversas metodologias de solução de problema. Então, por exemplo, MASP, metodologia de análise e solução de problemas, que está ligado mais ao modelo japonês, análise de falha, são ferramentas que têm os 8 passos. Eu não quero dar atenção para esses 8 passos agora, mas eu tenho também o DMAIC, ligado ao 6 Sigma,
também tem as suas etapas, definir problema, mensurar, analisar, não é objetivo agora. Só estou querendo fazer uma comparação para dizer onde que eu utilizo os 5 porquês. Tem o método A3 também, que é um modelo também vindo do Japão, que também tem suas aplicações, são metodologias diferentes, mas que tem que respeitar o princípio de problema, causa, solução. E aí que eu queria destacar que as 3 etapas, desculpa, gente, aqui nesse ponto eu não vou falar das metodologias, mas eu tenho um vídeo no meu canal que fala de escolha de ferramenta mais adequada para a solução de problema. Então, não é esse que eu quero agora. O que eu quero frisar é que cada metodologia que seja honesta, que siga o princípio, elas vão seguir, primeiro, atividades para trabalhar o problema, identificar melhor o problema, para identificar a causa, para jogar a solução em cima da causa. Então, onde que eu uso o método dos 5 porquês? Em qualquer metodologia de solução de problemas, na etapa que atua na causa, para descobrir causa fundamental. Então, o que eu queria frisar aqui, onde que eu utilizo? Na busca de causas. Não é na identificação do problema, não é na solução, é para chegar na causa raiz, para jogar uma solução efetiva, eficaz, em cima da causa raiz. Vamos para a aplicação agora, que é o nosso objetivo. Então, vamos pegar aqui um exemplozinho lá de trás que eu fiz de um processo qualquer, e vamos pegar um exemplo só para ficar mais fácil. Uma lanchonete que tem como problema devolução de lanches pelos clientes. E aí eu vou sumir com esse mapinha aqui e vou jogar uma coisa chamada diagrama de Chikawa, diagrama de espinha de peixe, que também não quero desviar o assunto, mas eu tenho um vídeo no canal também que fala especificamente diagrama de Chikawa combinado com o método 5 porquês. Nesse vídeo, quem quiser entender melhor o diagrama de Chikawa, se ficar confuso o que eu vou falar aqui mais rápido ali, assiste esse outro aqui, que ele fala de diagrama de Chikawa de maneira bem pragmática e fala onde entra os 5 porquês. Nesse vídeo eu vou inverter um pouco. Eu vou falar que dentro do diagrama de Chikawa, a gente é uma ferramenta casada com 5 porquês, mas o diagrama de Chikawa eu uso para identificar uma causa genérica não, mas diversas causas. Eu uso dentro de um brainstorm onde eu quero identificar diversas causas do porquê que está acontecendo devolução de lanches. Então, lá no outro vídeo eu faço um brainstorm e tal, e aí, por exemplo, alguém fala, fornecedor novo de verduras não é bom, pré-montagem do lanche não é boa, chapa não está aquecendo direito, o Marcinho está com má vontade na equipe de trabalho, a chapa é muito velha, a chapa de fazer a fritura e tal, verduras da geladeira estavam murchas. Eu estou frisando, passando de forma genérica, eu peguei o mesmo exemplo que está lá no diagrama de Chikawa para falar, você faz um brainstorm, depois faz uma triagem desse brainstorm, vê o que está descartado, que não deve ser a causa da devolução de lanches, não vou entrar no detalhe aqui, e marca com a tua equipe aquilo que você acha que é uma causa que vale a pena estudar melhor. Então, nesse exemplo que eu tenho no outro vídeo, o grupo falou assim, pô, realmente, as verduras, várias pessoas falaram que as verduras na geladeira estavam murchas aquele dia. Ah, então chegamos na causa fundamental? Tá fácil de resolver o problema. Troca as verduras. Mas aí é que entra a grande vantagem do método 5 porquês. Então, você, gestor, com a tua equipe, pega esse item aqui e vamos ver se isso é causa fundamental ou não. Tá? Aí vai, no mesmo processo de solução de problemas, pega aquele item mais prioritário, mais provável que saiu no diagrama de Chikawa e faz as perguntas dos 5 porquês. Então, a verdura da geladeira estavam murchas. Pô, mas por que estavam murchas? É aquela perguntinha da criança de 7, 8 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Então, aí o grupo vai discutir em forma de brainstorm e tudo vai falar assim, olha, estavam murchas porque a temperatura naquela noite já foi descoberto que a geladeira desligou. Então, chegou de manhã, não estava legal. Tá, mas por que? Então, podia resolver isso. Arruma a geladeira e acabou. Mas por que a temperatura subiu à noite? Ah, a resposta é, faltou energia durante a noite. Tá, mas se faltou energia, por que o alarme não tocou? Aí vem a resposta, o alarme está com mau funcionamento. De novo, os 5 porquês, eu vou falar que esse negócio dos 5 é meio genérico, tá? Tem que ser bom senso. Eu posso chegar aqui e falar assim, o alarme está com mau funcionamento, troca o alarme. Já seria uma solução, mas eu como gestor ou alguém da minha equipe fala, não, mas e por que o alarme está com mau funcionamento e ninguém ficou sabendo? Aí alguém lembrou lá, não, nós temos uma manutenção terceirizada e não consta do checklist fazer
verificar esse sensor. Opa, agora, pelo bom senso, eu tenho, em vez de trocar, talvez eu tenha que trocar as verduras da geladeira, mas se eu quiser resolver o problema para que ele não volte a acontecer mais, eu tenho que trocar o sensor, mas também eu posso negociar com a prestadora de serviço de colocar esse item no checklist. Ou seja, agora o sistema, a identificação da causa me entregou a causa fundamental ou a causa raiz, que se eu tomar uma ação, esse problema de verdura na geladeira murcha e devolução de lanches não vai acontecer mais por esse motivo. Nesse caso, a solução, meu plano de ação do MASP, ou da análise de falha, ou da A3, eu vou atuar nessas duas causas. Vou trocar o sensor e vou incluir ele no checklist de avaliação. Então, é simplesinho, mas ele é fundamental para ver se você realmente chegou na causa fundamental ou causa raiz, a causa das causas, que a gente costuma chamar. E aí o teu plano de ação tem que ser em cima da causa raiz, para garantir que aquele problema dali para frente não volte a acontecer mais. Só para a gente fechar, só para a gente não falar tão pouco de 5 porquês, deixa eu pegar mais um exemplo que é muito comum, muito comum. Acho que vocês vão se identificar com isso também. Então, vamos pegar, pode até ser a lanchonete mesmo, mas vamos pegar um outro caso que você fala, pô, foi o erro do funcionário. E você identifica, foi o erro do Marcinho que causou a devolução de lanches, por exemplo. Cuidado, porque nessa hora, o gestor que está sem tempo, ele fica louco para resolver o problema, dando uma bronca no funcionário, ou se já for recorrente, demitir, trocar, alguma coisa assim. Resolveu o problema? Não, apagou o incêndio. Então, primeiro, eu tenho que chamar a atenção do Marcinho, seja lá de quem cometeu, tá, tudo bem, chama a atenção, conversa com ele, mas não deixa de avaliar dos motivos. Por que houve erro do funcionário? Dessa vez foi do Marcinho, mas já foi do Zezinho, já foi de outro. E aí, se o grupo chegar, que eu estou simulando, né? Houve erro do funcionário porque os funcionários novos não são treinados adequadamente. Às vezes ele entra, no mesmo dia ele já entra para a produção. Opa, então eu tenho que treinar adequadamente. Aí vamos lá, mas por que os funcionários novos não são treinados adequadamente? A resposta pode ser, não existe um procedimento escrito. O treinamento, se é o Luiz que faz, sai de um jeito. Se é o Marcos, sai de outro. Opa, então vamos fazer um procedimento escrito. Mas por que não tem procedimento escrito para essa tarefa? Talvez seja a única tarefa, então acaba ali a análise da causa, essa é a causa raiz. Mas se eu não tiver na minha rede de lanchonete, na minha grande lanchonete, pode ser que a resposta, não existe procedimento escrito para essa tarefa que ele errou, porque não tem um sistema de padronização, não tem um mecanismo de pensar o que tem que ser padronizado. A gente fica descobrindo sempre depois de acontecer o problema. Então, nesse caso, se eu quiser resolver o problema, eu posso até chamar a atenção do funcionário, ou, na realidade, reconheço que o problema é gerencial e toco uma ação em cima. Vamos criar um sistema de padronização que vai gerar procedimento, vai ter método para treinar funcionário adequadamente e vai minimizar, pode até não eliminar, mas vai minimizar erro de funcionários. Então, com esses dois exemplos aqui, eu queria frisar assim, cuidado com a correria do dia a dia, de achar que uma causa identificada logo de cara é a que tem que ser atacada. Na verdade, eu não posso nem atuar no sintoma do problema, mas também não posso pegar uma causa intermediária que não é a causa fundamental. E aí quem entra forte é os 5 porquês. Sempre combinado com o diagrama de Chicago. Eles são muito úteis conjuntamente. Pessoal, o método é simples. Cuidem para usá-lo adequadamente. Não é uma coisa matemática. Às vezes você pode ter que fazer 7 porquês, às vezes só 2. Esse nome 5, o próprio autor já falou que 5 foi um número que ele achou relativo para dar um nome. Então não existe essa lógica da quantidade de porquês. É bom senso. Perguntar a mais, você vai notar que começa ou não está agregando a resposta. Então, vê aonde você tem que achar, aonde que você está preparado para pensar agora numa próxima etapa da solução de problemas, que é propor uma solução para eliminar aquela causa. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí com a gente, questione. Nós estamos desenvolvendo um vídeo por semana e, dependendo dos comentários de vocês, das perguntas, eu posso encaixar no meu planejamento novos vídeos de interesse de vocês. Se inscreve no canal, acompanha, aciona o sininho e você vai ser alertado toda vez que for lançado esse novo vídeo. Um abraço e até a próxima.